Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da nossa unidade 3. Neste vídeo vamos dar prosseguimento ao estudo das funções. Significado dos coeficientes a e b da função linear. B é chamado de coeficiente linear. O b é exatamente onde a reta corta o eixo y. Então, onde a reta corta o eixo y é chamado de b. Exatamente esse ponto. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se ele for positivo, ele está acima do eixo x. Se for negativo, está abaixo. E o a é o coeficiente angular. É quanto vai aumentar em y quando eu aumentar uma unidade de x. Então, se eu aumento 1 em x, vai aumentar quanto y? Se for 2, então a gente vai ter a igual a 2. Pode ser uma inclinação positiva ou a gente pode também ter uma inclinação negativa numa reta decrescente. Vamos ver aqui um exemplo. A empresa Fique Ligado oferece serviços de telefonia por uma taxa mensal de R$ 20 mais 0,10 centavos por cada minuto. Então, a gente vai ter o custo da telefonia a partir dessa equação linear. 20 mais 0,10 vezes a quantidade de minutos. A empresa Bate-Papo não cobra taxa básica mensal, mas cobra 0,45 por minuto. Como é que vai ser essa equação do preço da conta? Vai ser y igual a 0,45 vezes x, porque não tem uma taxa mensal, um valor mínimo. Na empresa Fique Ligado, se x for igual a zero, mesmo assim você vai pagar R$ 20. Nessa outra, na Bate-Papo, se você for igual a zero, você não vai pagar nada. Então, a gente tem duas equações de duas retas aqui. Então, a gente tem aqui a equação da primeira empresa, da conta de telefonia da primeira empresa e da segunda empresa. Vamos fazer aqui uma simulação. Para x igual a 0 minutos, na empresa Fique Ligado eu vou pagar R$ 20 e na Bate-Papo 0. Se eu consumir 10 minutos, vai ser 10 vezes 0,10, que vai dar 1. 1 mais 20 dá 21. R$ 21. Na Bate-Papo, 10 vezes 0,45 dá 4,5. Para 20 minutos, 20 vezes 0,10 dá 2, vai dar 22. E na Bate-Papo, 20 vezes 0,45 dá 9, ainda fica melhor. Para 30 minutos, 30 vezes 0,10 dá 3, dá 23. E aqui na Bate-Papo dá 13,5, ainda melhor. Para 40 minutos vai ser 24,18. Para 50 minutos vai ser 25 e 22,50. E para 60 minutos a gente vai ter uma inversão aqui, olha. 60 vezes 0,10 dá 6. Mais 20 dá 26. 60 vezes 0,45 dá 27. Então, nesse ponto aqui, 60 minutos vale mais a pena utilizar os serviços de telefonia da Fique Ligado. Para 50 ainda continua sendo o melhor Bate-Papo. Mas vai acontecer um ponto entre 50 e 60 minutos em que vai ocorrer exatamente essa mudança de decisão. Vamos ver aqui graficamente, olha, coloquei esses pontos no gráfico, vai acontecer um ponto aqui entre 50 e 60 em que vai ficar melhor. Nesse ponto aqui a gente vai ter a interseção entre as duas retas. Basta que eu iguale as duas equações. Então, se eu igualar as duas equações, ou seja, essa é a equação da primeira empresa e essa é a equação da segunda empresa. Se eu igualar elas, ou seja, eu igualo os y, a gente vai encontrar qual é o x qual é o número de minutos em que vai ficar igual, exatamente o valor da conta. Então, 20 mais 0,10x igual a 0,45x. O 0,10 passa para o outro lado negativo, vai dar 0,45x menos 0,10x vai dar 0,35x. X vai ser igual a 20 dividido por 0,35 dá 57,1428 minutos. Então, com a 57,1428 minutos, até 57, pegar a empresa Fique Ligado, porque o custo vai ser menor. Aqui, graficamente, a gente está vendo isso daí, ó. Até esse ponto, o custo menor é da Bate-Papo. E a partir desse ponto, é a Fique Ligado. E nesse ponto, exatamente nessa quantidade de minutos, 57, 14, 28. Indiferente, tanto faz uma como outra. Função custo. Custo fixo de uma fabricação de um produto seja 500.000 unidades monetárias. Vamos supor essa situação em que tem um custo fixo de fabricação de 500.000 unidades monetárias e o custo variável de 10.000 por unidade. A gente tem uma função custo, que também é uma função linear. Então, o custo total é igual a custo fixo mais custo variável. Por sua vez, o custo variável é a quantidade, que é x, vezes o custo de uma unidade.
Então, esse daqui é uma função custo. Isso daqui é muito utilizado em engenharia de produção, em administração, em contabilidade de custo. A função receita. A função receita, que relaciona receita com quantidade, é nomeada pela função receita, R. R é igual ao preço de venda, no caso aqui é 15.000, vezes X, que é a quantidade vendida. A função receita, ela vai se relacionar com a função custo total para encontrar a função lucro. Chamamos função lucro a diferença entre a função receita menos a função custo total. Então, a gente pode dizer que o lucro é igual a receita menos custo total. Se a receita for maior do que o custo total, teremos lucro. Se a receita for menor do que o custo total, teremos lucro negativo ou prejuízo. Se for exatamente igual, o lucro será nulo. Então, o valor de X, ou quantidade vendida ou produzida, para o qual o lucro é nulo, é chamado ponto crítico ou ponto de nivelamento. Também chamado de ponto de equilíbrio, é quando as receitas se igualam aos custos. Para esse exemplo, vamos encontrar então o ponto de equilíbrio ou ponto crítico para essa situação, em que a gente tem essa função de custo e essa função de receita total. Quando ele vai ocorrer? Quando as receitas forem iguais aos custos totais. Ou seja, quando essa função for igual a essa. Igualei as duas funções, vou passar esses 10.000x para lá, a gente vai ter 15.000x menos 10.000x, que vai dar 5.000x. Passo dividindo aqui 500.000 dividido por 5.000, vai dar 100. Então, para 100 unidades produzidas ou vendidas, você vai ter uma receita total igual a custo total. Se eu produzir ou vender acima de 100, haverá lucro. Abaixo de 100, vai ter prejuízo. Então, o lucro será negativo com vendas abaixo de 100 e lucro positivo acima de 100, e exatamente 100 os custos vão pagar, as receitas vão pagar todos os custos, ou seja, você não vai ter lucro nenhum. Função exponencial. Outra função também muito utilizada é a função exponencial. A função exponencial é aquela que a cada x real associado a uma potência b elevada a x, sendo b um número real positivo diferente de 1. Então a gente tem aqui, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Então, isso aqui é uma função exponencial. Ela aumenta mais que proporcionalmente. O y aumenta mais que proporcionalmente ao aumento de x. É um exemplo muito clássico de função exponencial são os juros compostos. Que os juros compostos são juros sobre juros. Então, acontece um efeito exponencial nos juros. O crescimento de uma aplicação financeira a juros compostos é exponencial. Os juros simples, por sua vez, não. São linear. Então, ao longo do tempo, somente o principal rende juros. Juros compostos, após cada período, os juros são incorporados ao principal e passam, por sua vez, a render juros, também conhecidos como juros sobre juros. Então, a função de juros compostos é uma função exponencial. Por exemplo, R$100 empregados a uma taxa de 10% ao ano, no juros simples, a gente vai ter juros de 100 vezes 0,10, que é 10%, ou seja, de R$10 por ano. Então, para o primeiro ano vai ser 110, para o segundo ano vai ser 120, o saldo da conta. Então, no primeiro ano a gente vai ser R$10 de juros, no segundo ano mais R$10 de juros, porque incide sobre o valor inicial, que é 0,10 vezes 100. 110 mais 10 dá 120, mais 10 dá 130, 140, 150, ele cresce linearmente. É uma função linear. Juros compostos, por sua vez, os juros rendem novos juros. Então, a gente vai ter, para o primeiro ano, 100 mais 0,10 vezes 100, que vai dar 110. Para o segundo ano, a gente vai ter 110 mais 0,10, não mais sobre 100, e sim sobre o valor acumulado dos juros, do principal mais os juros. 0,10 vezes 110, que vai dar 121. E se eu fizer isso daqui, eu vou notar que há um crescimento exponencial do montante. Graficamente, a gente pode representar dessa forma. Então, a fórmula de juros simples é uma reta e a fórmula de juros compostos é uma exponencial, é uma curva. Agora que finalizamos nossa unidade 3, pegue todo o material, dê uma estudada, resolva os exercícios propostos para a atividade e poste no arquivo com as respostas dentro da base de dados da disciplina. Muito obrigado e até a próxima unidade.